Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, sou uma voz que clama nesse deserto. O tema é simples de entender. Vou usar tradição e escritura. Porque a tradição e a escritura, elas estão unidas entre ti em si mesmo. Por quê? Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja que vai seguir a tradição, uma igreja que vai ter mártires, uma igreja que vai ter relíquias, uma igreja que vai ter santos que morreu pela essa igreja. Fundador dessa igreja é Cristo, e essa igreja é a esposa de Cristo, unido com um esposo, que vem lá do fundamento dos apóstolos, Efésios 3:10. Olha. 2 Tessalonicenses 2:15. Assim, pois, irmão, ficai firme e conservai os ensinamentos que de nós aprender, seja por palavra, seja por carta, não. Ensinamento de nós que aprende. Ensinamento de quem? Sobre ti, Pedro, de minha igreja, da igreja, a igreja que tem acesso de ligar e desligar, a igreja que vai seguir a tradição, a igreja inspirada pelo Espírito Santo, a igreja assiste, o Espírito Santo assiste essa igreja, o Espírito Santo é uma dessa igreja, da esposa de Cristo, que está nessa igreja em Mateus 28, 19, 20. Uma igreja que está sendo edificada com a pregação oral. Depois surge a escritura. Que interessante. Olha. Mateus 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. A revelação não de homens. Não igreja de homens. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra, de minha igreja, as portas do inferno não contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado do céu. E tudo que desligares na terra será desligado do céu. Não tem como mudar esse texto. Não tem como distorcer esse texto. Aqui você já vê a base, como foi fundado essa igreja. Que a profecia não vem de Edir Macedo, não vem de Agenor Duque, não vem de Sila Malafaia, não vem de Igreja Fundo de Quintal. Não. Revelação do alto. E a tradição defende essa revelação. Que a escritura vem da tradição. Primeiro surgiu a igreja, a pregação oral, depois escrito pelos apóstolos, membro desse corpo místico, membro dessa igreja, Coríntios 2:12 e Coríntios 2:13. E fomos batizados num só Espírito. Em 1 Coríntios 10, se não me engano, 27, é um só pão. Que é a tradição. Catecismo. A tradição, 80, versículo, capítulo 80. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si internamente unidas em comunicação, pois provinda ambos da mesma fonte divina. Que em uma torneira não jorra duas águas. Que isso não tem várias esposas. Não é vários Espíritos Santos, é um só. É uma só doutrina, é uma só fé, é um só pastoreio, de acordo com o Velho Testamento, de acordo com a tradição. De certo modo, um só todo. E tendo para o mesmo fim, tanto uma como a outra, torna-se presente e fecunda na igreja. O ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Mateus. Nessa fé, Mateus 16. Mateus 28. Ensinai, 20. A observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Quer dizer o quê, cara? O Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, que está unido com a Santíssima Trindade, está nessa igreja. Uma igreja que é una, uma igreja que está ali na profecia. Pedro, não foi a carne, é o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Não é igreja vinda de homens, não é igreja fundo de quintal, não é vários evangelhos, não é vários Jesus diferentes, não é marcha para Jesus.
Não é Jesus de campanha, não é Jesus de voto, não é Jesus de propósito, não é Jesus de dízimo. É a tradição, é o magistério, é a fé católica, uma fé mariana, Apocalipse 2,17. Eles oravam junto com Maria dos Apóstolos 1,14. A esposa do Espírito Santo, que assiste essa igreja. Então o Espírito Santo não está separado da sua esposa, por isso que a sua esposa está ali. Em Atos dos Apóstolos 1,14. A igreja protestante, eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está aqui na minha igreja universal, o Espírito Santo está aqui na igreja plenitude, o Espírito Santo está aqui na mundial, o Espírito Santo está aqui na internacional da graça. Sem a esposa? O Espírito Santo se separou da sua esposa? Por que sua esposa? O Jesus vem da onde? Jesus nasceu através do Espírito Santo, que possui uma Nossa Senhora como sua esposa. Assuma o autismo sobre a sua vida, o Espírito Santo sobre a sua vida e o menino Jesus lá no seu ventre. A arca, a nova aliança, a igreja. Que mais para frente está ali, Mateus 16, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Uma igreja que tem a chave de ligar e desligar. A mundial tem essa chave? Não tem, porque já se apartou. A Assembleia se apartou. Essas 500 denominações não. A Bíblia fala só de uma igreja. Uma só fé. A tradição. Fé de quem? Dos apóstolos. Fé em quem? Sobre ti, Pedro, de fé na igreja. João 20, 21. A quem vocês perdoar, será perdoado. A quem você retiver, será retido. João 21, do 15 a 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Não é tá assim, Etimaceda, apacenta minhas ovelhas. Agenor Duque, apacenta minhas ovelhas. Sila Malafaia, apacenta meu nome. Pedro, essa profecia é para Pedro, para a igreja, que o Espírito Santo assiste. Uma só fé, uma só doutrina, Efésios 4, 5. E a verdade celeste será conhecida por essa igreja, que vem lá do fundamento dos apóstolos, ensinado os mandamentos oralmente, proclamado oralmente, ensinado, passado, transmitido pelo Mestre, pelo Senhor Jesus Cristo. Mateus 22, do 37 em diante. Esse recado aqui em Pedro, olha só que interessante. Não é mandamento e fundamento do Velho Testamento, não. De homens, não. Aqui, ó, 3, segundo Pedro. É 3 mesmo. 3, 2, ó. E para vos lembrar a predições dos santos profetas, bem como o mandamento de nosso Senhor e Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Os apóstolos, eles são o quê? 1 Coríntios 12, 28. Essa Bíblia maior aqui que consigo enxergar melhor. 1 Coríntios 12. Uso Bíblia Ave Maria, porque é nossa fé católica, mariana. 12, 1 Coríntios 12, 28, né? Ao 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Olha só. Na igreja, Deus constituiu, para falar isso, para os apóstolos. São membros desse corpo místico, dessa igreja mística, da esposa de Cristo, que é uma só unidade, que é uma só fé, é uma só doutrina, um só evangelho, etc, etc, etc. Aí vai. Show, top. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, que ele escolheu, que ele enviou a dos apóstolos 1 e 2, ou Mateus 10, 1 e 4, ou Marcos 3, ou Lucas 6. E vai em diante. Uma das que compregarão se não for enviado. Em seguida, segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Ó. Depois, os que têm o dom dos milagres, dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Ó, 29, ó. São todos apóstolos. São todos profetas. São todos doutores. Fazem todos os milagres. Têm todos a graça de cura. Fala todas em diversas línguas. Interpreta todas. Aonde? Sobre ti, Pedro, edificar uma igreja. Uma igreja que o Espírito Santo assiste. Uma igreja que tem a chave de ligar e desligar. Que foi impactada de todos os dons. São todos profetas. São todos doutores. Faz todos os milagres, fala diversas línguas. Para quem? Para essa igreja. Que sabedoria melanculosa, Leo, que o Senhor ensinou para ela.
para essa igreja. Porque a sabedoria não vem de homens, vem do alto. João 7, do 14 ao 17. A doutrina é do alto. A revelação é do alto. O evangelho pregado por mim não tem nada de homem, mas mediante a revelação do alto, de Cristo. Saulo, 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 por que tu me persegue? Ali, quando Paulo é convertido para a verdadeira fé, fé mariana, vai lá o membro Ananias, membro desse corpo místico, Coríntios 12, 27, faz parte do membro do corpo místico da esposa de Cristo, para batizar o apóstolo Paulo, e a escama cai, o engano cai, a divisão cai, ele enxerga a verdade. É uma só igreja. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Estou preso, atado à cruz de Cristo. Gálatas 2,19. Interessante. Essa igreja é assim, ó. Coríntios defende muito também. Aqui, ó. Olha só, a igreja. 1 Coríntios 1, 22. Os judeus pedem milagres. Os gregos reclamam sabedoria. Mas nós pregamos Jesus Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. A igreja católica é loucura para os protestantes, para os pagãos, porque ele não entende, porque a nossa fé é estagnada, baseada junto com a cruz, ou junto com Cristo lá na cruz. É uma igreja que vem do alto. Por isso que ninguém consegue entender ali Mateus 16, 16, 18, porque é loucura para os protestantes, a igreja católica. É loucura entender a maternidade de Nossa Senhora. É loucura entender esse Espírito Santo que desceu em Atos Apóstolos 2. Por isso que eles vão pregar vários Jesus diferentes. Sem essa inspiração, sem essa visão. A boca fala o que quer. Que Bíblia. Essa é a nossa fé católica. Fé mariana é loucura para os pagãos. A fé mariana é loucura para os protestantes. A loucura da cruz. O apóstolo Paulo entendeu quando se converteu ali, ó. Ó, Gálatas, que ele entendeu. Para encerrar o vídeo. E Pedro sabia também, quando ele ia edificar essa igreja, quando essa igreja ia se tornar pública ali em Roma, ele ia ter que deixar seu sangue ali. Ia ter que ser martirizado para completar a profecia de Mateus 16 ali, ó. É Bíblia, cara. Aqui, ó. Gálatas 2, ó. 19. Na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou apegado à cruz de Cristo. Tem muitos protestantes que vivem a lei ainda. Judaica, farisaica. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a fé mariana. Loucura, loucura para os pagãos. Salve Maria, sou missionário.